Bom, boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria imensa estarmos aqui para podermos conversar, dialogar sobre uma temática tão importante. Eu não sou nascido, mas sou criado no São João, né? Sou nascido em Barbacena e por isso, não só por isso, me identifico muito com a causa da saúde mental. E tenho, no decorrer de alguns anos, pesquisado sobre hoje o que é uma linha de pesquisa muito forte na área de saúde mental, que é a relação entre espiritualidade e religiosidade e a saúde mental. O quanto interfere indivíduos que têm um sistema de crença, indivíduos que mais do que ir aos templos religiosos, compreendem e vivenciam aquilo que os textos sagrados orientam. Seja ele qual for, a Torá, o Alcorão, o Novo Testamento, os Vedas, isso no fundo pouco importa, porque quando nós falamos de religiosidade e espiritualidade, nós estamos falando de uma experiência pessoal, e que as religiões são meios para que nós tenhamos esta experiência. E o suicídio, ele é hoje uma pandemia. Eu não vou nem entrar muito nos méritos epidemiológicos, porque eu acredito que as minhas colegas vão adentrar com muito mais capacidade que eu. Eu vou me concentrar nas reflexões que todas as religiões proporcionam ao ser humano e que, segundo os próprios pesquisadores sobre as causas do suicídio, são fatores que previnem e diminuem a ideação, a tentativa e logo a consumação do suicídio. Mas alguns conceitos são básicos. E é por isso que eu fico feliz de estar aqui, apesar do tempo. Porque é necessário falar sobre. Criou-se equivocadamente uma tese de que se não falar, não acontece, ou se falar é pior. É como se eu não falasse com os meus filhos sobre sexo e ele não vai conhecer sexo. Isso é hipocrisia. Nós precisamos acabar com isso na nossa sociedade. Não está resolvendo. Se nós formos buscar estudos estatísticos, vamos perceber que o índice de suicídio só aumenta drasticamente, e não falar não foi uma boa estratégia. Ponto final. É necessário nos instruirmos sobre. E é por isso que existem profissionais capacitados. E esse trabalho interreligioso e interdisciplinar também é muito importante. Mas vejamos, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio no mundo. A cada uma pessoa que comete suicídio, a Organização Mundial de Saúde, que é de onde eu tiro esses dados, um opúsculo, um livreto de 2014, acredita que 20 pessoas tentam e não conseguem. Ou seja, aproximadamente a cada 2 segundos, um filho de Deus, um irmão nosso, atenta contra a própria vida. É hoje no mundo a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Mata mais que câncer, gente. Mata mais que dengue, chikungunya. E quando eu vejo o poder público tão preocupado, e deve estar mesmo, com essas doenças, mas tão pouco preocupado em criar estrutura, apoio a esses profissionais dessa área, para poder colaborar preventivamente, porque suicídio não tem cura, gente. O que se pode fazer em relação ao suicídio é prevenir. E estarmos aqui reunidos, e eu tenho que parabenizar a diretoria da escola de samba, isso é sinal de pessoas conscientes,
que têm senso de sociedade, de cidadania, que pensam em grupo, pensam em comunidade. E a nossa sociedade hoje é muito egóica, onde cada um cuida de si e dos seus. E nós nos esquecemos que somos filhos de um mesmo Pai, e somos todos irmãos. E não importa a cor, a classe social, a religião, ou se aquele indivíduo nem tem a religião, isso não importa nada. O que importa é que nós somos uma sociedade e precisamos nos ajudar. E a nossa sociedade está moralmente doente, não só psiquicamente, mas animicamente. E aí nós vamos entender qual é a relação de espiritualidade e prevenção ao suicídio. Essa não é uma tese teológica. Não foram os religiosos que inventaram isso. São os próprios pesquisadores. Desde 2000, a Organização Mundial da Saúde tem trazido estudos e orientações para a prevenção do suicídio. E como eles chegaram a orientações para prevenir? Tentando entender a causa. Por que as pessoas suicidam? Por que o indivíduo chega ao extremo de atentar contra a sua própria vida? E foram pesquisar, perguntando em geral àqueles que tentavam e não conseguiam. E uma das coisas que eles descobriram é que as pessoas não queriam acabar com a vida. As pessoas queriam acabar com seus problemas. As pessoas queriam, de certa forma, porque não davam mais conta de lidar com as dificuldades, zerar aquele problema. E aí foram se percebendo fatores de risco e fatores em populações que contribuíam para diminuir. Em 2012 e 2014, a Organização Mundial da Saúde, eu vou sempre citar porque é a nossa fonte, se preocupou em trazer algumas orientações. Uma delas é isso que nós estamos fazendo aqui, que a comunidade pudesse se reunir, que os líderes comunitários, os educadores, os líderes espirituais e religiosos de uma comunidade fossem instruídos para aprender a saber como lidar, identificar sinais. Por isso que nós estamos muito felizes. E mais que isso, é a própria OMS quem diz que cabe à população fazer se o poder público não fizer. Não nos cabe ficar esperando presidente, governador, prefeito e vereador. Nos cabe nos movermos, nos unirmos. Ou vamos ficar observando nossas crianças e nossos jovens morrendo de braços cruzados? Em 2012, foi feita uma pesquisa no Sistema 2002, Sistema Único de Saúde, o SUS, com pacientes internados que tentaram suicídio. 16% estavam entre 10, vou repetir, entre 10 e 19 anos. O dado de 2014 é de aproximadamente 800 mil mortes por suicídio. E a estimativa da OMS é que em 2020, se continuássemos nesse mesmo ritmo de crescimento, seriam 1.530.000 suicídios. Portanto, é um imperativo. Porque ontem pode ter sido o vizinho, pode ter sido na televisão, mas e amanhã? Pode ser na nossa casa, pode ser com a pessoa que a gente ama. Só tem um remédio, é a prevenção. E como chegou-se à conclusão de que o indivíduo que tem um alto score, um grau de espiritualidade e religiosidade está menos exposto, ou tem menor fator de risco a pensar ou tentar suicídio? Primeiro, no estudo etiológico. Como eu disse, foram pesquisar por que as pessoas suicidam-se.
E em 2014, acompanhando este livro, que é uma orientação da OMS, o Conselho Federal de Medicina também trouxe algumas orientações, baseado nas orientações da Associação Brasileira de Psiquiatria, em que eles diagnosticaram o seguinte: quase que 100% das pessoas que cometem suicídio têm uma doença mental. E a doença mental de maior incidência no suicida é a depressão. E o que causa a depressão? Por que as pessoas se deprimem? A depressão tem alguns sintomas, não há um diagnóstico ainda, um marcador biológico. Então são sintomas clínicos psicológicos. É algo que ainda é extracerebral, está na psique humana. Eu fico muito feliz de ver psicólogos que trabalham com a prevenção do suicídio, porque o psicólogo é aquele que estuda a alma, ou deveria ser, que conhece a alma e trata da alma, almas doentes. E um dos sintomas que uma pesquisadora chamada Verlang, em 2005, fez um estudo em Porto Alegre com jovens das escolas públicas de Porto Alegre, identificou é que os jovens se deprimem, em primeiro lugar, porque perdem um sentido para a vida. A vida passa a não ter sentido. Dentre outros fatores, ela enumerou 4 nessa população. E aí entra a espiritualidade e a religiosidade. O que é espiritualidade? Espiritualidade é a busca do indivíduo para um motivo, para um sentido para a vida. É a conexão com o transcendente, com o sagrado, com aquilo além do que os meus olhos veem, que minha mão pega, que pode ser pesado ou medido. É o contrário do materialista, que só acredita no que os seus sentidos podem perceber. E aí vamos abrir um parêntese. As pessoas acham que ser materialista é um atestado de ser inteligente, de ser sábio. Quando hoje a própria ciência, em especial a mecânica e a física quântica, demonstra que o indivíduo materialista, ele é ignorante. Porque se ele só confia no que vê, só para a gente dar um exemplo, os nossos olhos percebem menos que 4% do que já é detectado no universo. Então a gente vê muito pouco do que existe. A começar porque eu não vejo com os meus olhos. Meus olhos, os seus, são apenas células fotossensíveis, que captam fótons, ou seja, captam luz. Onda eletromagnética, que promovem as cores. E aí, as cores que nós vemos é o espectro mínimo do que existe, que é entre o vermelho e o violeta, que é o arco-íris. Abaixo do vermelho, que seria o infravermelho, e acima do violeta, que é o ultravioleta, a gente não vê, mas existe, porque máquinas detectam isso. Então não crer naquilo que não vê é atestado de burrice. Eu não vejo, eu não creio. O problema é seu, me desculpe. Você não é inteligente por causa disso. A própria ciência hoje está acabando com o materialismo, porque demonstra a inexistência de matéria. Porque o que é matéria? Energia coagulada. Você acha que vocês estão me vendo? Vocês acham que vocês estão vendo essa mesa? Não. Vocês estão vendo fótons refletivos, que chega ao globo ocular, passa pelo nervo óptico, chega ao tálamo e no córtex occipital vira imagem. Nós vivemos num mundo de ilusão e a gente acredita, né? Julgamos o outro pelo que ele aparenta ser, pela cor da pele, pela cor dos olhos, pela roupa. Isso tudo é uma mera ilusão. Acreditar só no que seus sentidos te mostram não é atestado de inteligência. É por isso que a espiritualidade hoje tem sido estudada por grandes cientistas.
Porque quando eu começo a buscar o que transcende a matéria, eu começo a me abrir, independente de crença religiosa, para algo que existe além do corpo, além da vida material. Mas eu não vim aqui falar sobre física quântica, não vim aqui falar sobre ciência. Um dia podemos vir falar. Rodas, seria ótimo uma vez por mês falarmos sobre um monte de coisa. Não é? Contem comigo nesse projeto. Isso é um compromisso que eu tenho com a minha consciência. É importante. Se as pessoas não fazem, alguém tem que fazer. Não sou doutor em nada, tá, gente? Sou apenas alguém que se dedica um pouquinho do seu tempo para aprender algo, para tentar levar para as pessoas. Só isso. Religiosidade, o que seria? São as religiões. A religião é um sistema de crenças institucionado que promove dogmas, rituais, símbolos que facilitam o indivíduo a ter conexão com o sagrado. Então, em suma, a pessoa que tem religiosidade e espiritualidade, ele não acredita só na matéria. E ele aprende a lidar com as dificuldades do mundo material. Ele começa a criar um sistema de enfrentamento, um sistema de crenças, que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Criar um sistema de enfrentamento para as dificuldades da vida, para que a vida faça sentido. Vocês já se perguntaram: quem sou eu? De onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Se não se perguntar, vocês não estão muito preocupados com vocês. Isso não é filosofia barata, não, gente. Isso é autoconhecimento. E um sábio um dia falou: conhece-te a ti mesmo. É Sócrates, um dos maiores pensadores que a humanidade já teve. Sócrates conheceu-se tão bem, sabia quem era, de onde vinha, para onde ia, o que estava fazendo aqui, que quando foi preso e condenado à morte, conseguiram lá um QI para que ele fosse liberado. E aí chegou: olha, você está liberado, pode sair. Não vou sair. Mas você está preso. Não, eu não estou preso. Eu estou livre. Presos estão vocês, aos seus conceitos limitantes. Vão matar meu corpo, mas não vão me matar. A crença na imortalidade é básico para religiões e religiosos. Todas as religiões nos ensinam isto. E quando eu não somente creio, mas eu sei que eu sou um ser imortal, que eu vim de Deus e vou retornar para qualquer denominação que qualquer pessoa quiser dar, mas para uma vida espiritual, eu começo a pensar o seguinte: pô, estou cheio de problema, minha vida está sem sentido, mas tirar a vida do meu corpo não vai resolver nem o meu problema, nem acabar com a minha vida. Porque não há morte, como diz Paulo de Tarso. Ó morte, onde está teu aguilhão? Só há vida. E nós no Ocidente, em especial no Brasil, somos um país cristão. E Jesus não veio à terra para morrer na cruz por nós. Ele sobreviveu à cruz por nós. A base da fé cristã é na ressurreição dos mortos. Paulo, 1 Coríntios, se prega que há ressurreição dos mortos, por que vocês dizem que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, Jesus não ressuscitou. Então é vã a sua fé, e é vã a minha pregação. Se você não acredita que quando seu corpo físico morre, você vai viver num corpo espiritual, que é o que ele fala também em 1 Coríntios, lá no capítulo 15, semeia esse corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Então, é um engodo acabar com a vida do corpo físico. E quem de verdade compreende a vida de Jesus e a vida dos seus apóstolos, começa a entender que ao invés
de eu buscar uma fuga, querendo acabar com os meus problemas. Eu crio um sistema de crenças de enfrentamento positivo. Eu vou me inspirar nesses indivíduos. Eu vou compreender que não há morte, só há vida. E aí me cabe viver a melhor vida possível. Muitos acham que a vida religiosa é uma vida de tristeza, é uma vida de cara fechada. E sim, as religiões aparentaram isso por muito tempo. Mas nós estamos falando da Idade Média, da Era Medieval, são outros tempos. Jesus inicia sua missão no monte falando das bem-aventuranças. O que é ser bem-aventurado? É ser feliz. Jesus começa falando da felicidade. A vida cristã é uma vida feliz. Não tem nada de mórbido numa vida com espiritualidade e religiosidade. Muito pelo contrário. E aí eu tenho normalmente dois caminhos para alcançar a espiritualidade e a religiosidade. Um é a crença. Outro é o raciocínio. Alguns bastam crer. Para outros é necessário compreender. E cada um precisa buscar. Por isso que todas as religiões são boas. Todas levam a Deus. Religiões são caminhos que nos levam ao Pai. Religião vem de religar a criatura ao Criador. Nós somos criaturas. E as religiões nos religam ao Criador, que é Deus, Alá, Jeová, universo, força cósmica, seja lá o que vocês preferirem. Porque esse Criador não está nem entre o nome que a gente dá para ele. Como um pai. Vem cá, Pepe, esse aqui é o meu filhinho mais novo. É o Pepe. Quem não conhece é o Pepe. Eu não estou preocupado com o nome que o Pepe vai me chamar. Boca Azul. Eu estou preocupado que ele se transforme num homem de bem. Não estou preocupado se ele vai ser rico, se ele vai ser famoso. Estou preocupado em ser um bom exemplo e que ele siga o bom exemplo. Isso me transforma como homem. E nós temos um exemplo. Obrigado, tá, Pepe? Nós temos um bom exemplo. Nós temos um modelo de perfeição. É Jesus. Jesus, quando se reúne pela última vez, ainda no corpo físico, diz aos seus apóstolos: eis que tem um novo mandamento: amai-vos como eu vos amei. É por isso que eu não vou falar muito de estatística. E já estou terminando, para a gente poder compartilhar meu tempo, né? Vou falar de amor. Porque Paulo também, lá na primeira epístola aos Coríntios 8, capítulo 8, versículo 1 diz: a ciência enche, mas o amor edifica. E hoje a nossa sociedade está carente de amor. O amor que tudo espera, tudo suporta, tudo tolera. O amor que não julga, que não condena. Ano passado eu tive a oportunidade, foi quando a Karina ficou sabendo das minhas atividades, de ir às escolas públicas em Lafayette, bater papo com os meninos. Não fui palestrar, não, porque palestra é chato demais. Só nós que já temos uma certa idade que gosta. A molecada gosta de bater papo. Eles precisam serem ouvidos, porque nós adultos achamos que só temos verdades para impor para eles, que somos os donos da verdade, e não os ouvimos, não escutamos seus dramas. E olha, eu tive a oportunidade de papear com aproximadamente 5.000 jovens, nas mais diversas escolas, nas mais diversas condições, e eu ouvi muita coisa, eu aprendi muito mais do que o pouquinho que eu achei que eu ia lá ensinar. Eu vi meninas se autoflagelando por pressão da família, por dificuldade de relacionamento familiar, por pais e mães que, com todo o amor que queriam dar, sobrecarregaram esses filhos. Hoje mesmo eu li que na USP em São Paulo criou-se um processo
um anteparo, porque houveram 4 suicídios nos últimos 2 meses. Nossos jovens estão sendo massacrados, com muita pressão. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ser melhor. Isso é uma maldade. A gente tem que começar a amar mais, cobrar menos, ouvir mais, falar menos, exemplificar mais e dar menos diretrizes. Amar como Jesus amou. E para a gente concluir, para ser bem rápido, busquemos, já que estamos falando de religiosidade, como fator de prevenção ao suicídio. Vejamos o método de Jesus para prevenir o suicídio. Vamos buscar aqui um caso. A mulher adulta. Quando a mulher estava lá na praça para ser julgada, e passa aquela toda situação, quem nunca tiver pecado, atire a primeira pedra, enfim, todo mundo conhece essa história. E aí no final, a mulher se aproxima de Jesus e ele diz: olha, você não me condena, Senhor, mestre? Jesus disse: eles não te julgam nem te condenam, eu também não. Vá, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Quando Jesus encontra Maria Madalena com diversas problemáticas e a converte numa colaboradora, numa divulgadora do Evangelho, quando Jesus permite ajudas, o caso de suicídio que há na Bíblia, escolher, vá, faça o que tem de fazer. Então, quando Judas, que não traiu Jesus, como muitos dizem, mas não compreendeu a mensagem do Cristo e queria forçá-lo a mostrar o seu poder como Senhor dos Exércitos, e o coloca numa situação em que ele teria que mostrar o seu poder, e ele mostrou. Quando ele ora a Deus, ele diz: ó Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E Judas, percebendo Cristo aprisionado, entra num processo de culpa. E aí, ele vai se suicidar. Devolve o dinheiro, as 30 moedas, e se suicida. A culpa não ajuda ninguém a nada. A culpa promove muita depressão. E às vezes nós fazemos questão de culpar ou condenar o outro, nos achando juízes da vida alheia, ao invés de fazermos o que Jesus fez. Vejamos outro grande culpado do Evangelho, Pedro, que naquela mesma noite nega Jesus por 3 vezes e se sente culpado. E assim como Judas se deprimiu e se suicidou, Pedro também se deprime, entra em catarse, chora, mas ele tinha uma espiritualidade mais robusta. E então ele prefere continuar, apesar do seu erro, porque o que importa não é o erro. O que Jesus ensina é: pega a charrua, não olha para trás. E então narra João no capítulo 21, que depois de Jesus já ter ressuscitado dos mortos, estavam os discípulos na praia, Pedro pescando, melhor dizer, e vê Jesus na praia. Ele salta, nada e vai atrás de Jesus, e eles assentam, e Jesus diz assim: Pedro, tu me amas? Pedro responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas, eu te amo. Então Jesus pela segunda vez pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro,
tu me amas? Pedro se entristece, narra João, porque ele lembrou das 3 vezes que havia negado Jesus e responde: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus então orienta: apacenta as minhas ovelhas. Esse é o método de Jesus. Assim como Pedro se equivocou 3 vezes, simbolicamente, Jesus ofereceu a Pedro a oportunidade de se arrepender 3 vezes. Por isso se deve perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Só que Jesus, quando oferece o perdão e a condição de arrependimento de Pedro, diz assim: agora apacenta minhas ovelhas. O que é apacentar as ovelhas? É parar de ficar reclamando e lastimando. Você já me negou, já faz meses, eu quero saber disso. Eu quero saber o que você vai fazer daqui para frente. Não se culpa, meu irmão. Levanta, toma teu catre, o catre da culpa, da dor, da baixa autoestima, e me segue no trabalho, no bem. O que é apacentar as ovelhas? É ser um pastor que alimenta espiritualmente. E quem são as ovelhas? É a humanidade. Por isso, Jesus inaugurou a praxis terapia, que é a terapia do trabalho, que é aquela que transforma um indivíduo que se sente culpado, que está deprimido, em um trabalhador do bem. Isso nos nutre, e eu posso falar por experiência própria. Como é bom poder ser útil. Por isso que ninguém que tem que me agradecer nada. Eu sou o maior beneficiado, porque eu estou promovendo a minha praxis terapia. Porque já me arrependi dos erros do passado e não me flagelo por eles. Aprendi. E hoje eu procuro trabalhar no bem. Porque não fazer o mal não basta, gente. É necessário fazer o bem no limite de nossas forças. Amemos como Jesus amou. Busquemos as pessoas que a gente percebe que estão se culpando, se afastando do mundo. Demos a ela a oportunidade de se arrepender, perdoando, e convidemos a elas para o trabalho no bem. Se tem alguém aqui que está deprimido, se tem alguém aqui que pensa em acabar com a vida, já aprendeu primeiro que não dá para acabar com a vida. Eu poderia aqui trazer estudos científicos sobre a vida após a morte, sobre a palingenesia, sobre as experiências de quase morte, sobre hoje o que se estuda entre mente e cérebro. Quem sabe numa próxima. Mas eu já percebi que era necessário tocar corações e não cérebros. Se tem alguém aqui nessa circunstância, eu desafio você. Amanhã levanta e vai apacentar as ovelhas. Procura uma pessoa, e tem em situações muito mais complexas que a sua, muito mais difíceis, e ajuda ela. Isso faz um bem para o coração. Isso te traz algo que nenhum dinheiro no mundo traz. Não tem dinheiro que paga. Que é a felicidade de fazer o outro feliz, de ajudar o outro, de estender a mão àquele que momentaneamente está no chão, porque amanhã pode ser eu, ou pode ser qualquer um aqui sentado. E como nós gostaríamos que outro viesse estender essa mão para nós. Portanto, espiritualidade e religiosidade como prevenção ao suicídio é entender que nós precisamos desapegar da culpa, encontrar um sentido para a vida, perceber que a vida é muito mais do que os problemas e do que a matéria, e amar o outro como eu gostaria de ser amado, fazer o bem no limite de nossas forças. Assim estaremos diminuindo as probabilidades de ideação e tentativa de suicídio advinda das psico- e neuropatologias. Mas para falar disso eu vou deixar os nossos colegas que estão aqui, que são profissionais especialistas nisso. No mais, eu agradeço, porque sou eu quem tenho que agradecer a oportunidade, e eu rogo a Deus, permita-me neste momento
E vamos todos orar juntos, rogando a Deus que nós possamos nos converter de meros pedintes teus em colaboradores. Jesus, mestre e amigo, seja o sol a iluminar o nosso caminho, a iluminar a nossa sociedade. Hoje em especial, essa comunidade do bairro São João Batista, aonde paira ainda certas dificuldades, mas assim como as trevas da madrugada se esvaecem todas as manhãs com o nascer do sol, seja o Senhor o sol que extingue as trevas de nossos sentimentos e pensamentos adoecidos, e que a tua paz, Rabi Galileu, seja conosco hoje e sempre. Amém.